Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estava fazendo uma formação presencial em escrita poética e demonstrando, aos meus alunos algumas noções básicas acerca de poesia em relação ao método, a rima, a forma. Né? E eu constatei nesse ensino, nesse curso que eu estou ministrando, uma das coisas que eu já tinha refletido sobre, já tinha colocado isso no papel, mas eu nunca cheguei a fazer um vídeo sobre isso, né? Que é a dificuldade que nós temos em ensinar a arte de forma geral. Né? Então, a arte ela precisa de alguns pré-requisitos, de algumas necessidades. Ela precisa de algumas necessidades, é estranho, mas ela precisa de alguns fundamentos que faz com que ela seja algo difícil de ser ensinado. É como se, por exemplo, você fizesse uma uma coisa técnica, né? Apenas técnica. Então, você passa medidas específicas para se fazer um bolo, né? Então, 3 xícaras dessa aqui, mais uma daquela outra, daquele outro ingrediente. E você tem as medidas corretas e você os mistura apenas seguindo exatamente o passo a passo como está ali. E, voilà, nós temos a receita pronta. E na arte as coisas não funcionam um tanto assim, né? Você pode reproduzir algumas coisas e é justamente aí que mora a questão. O exemplo que eu dei de culinária realmente não é o melhor exemplo, mas o que eu quero colocar é que quando você reproduz uma arte, quando você reproduz um trabalho, né, quando você copia, né, vamos dizer assim, a arte ela fica meio em segundo plano ali, né? Estamos exercitando mais elementos técnicos e relacionados à nossa capacidade de percepção de certos elementos. Né? Então, no caso, por exemplo, quando a gente trabalha com massas, é importante saber o ponto da massa, né? E não simplesmente apenas porque deu o tempo, né, e está nas medidas corretas, mas perceber de acordo com aquilo que o material que você está misturando está respondendo, você adicionar mais ou retirar mais ou bater por mais tempo, né? Então a massa ela precisa de um certo tato que vai nos exigir uma maior qualificação dessas percepções, tá? Então toda arte de verdade ela passa por isso, ela precisa qualificar as percepções, certo? Mas não é exatamente nisso que reside a dificuldade. A dificuldade de se ensinar a arte ela está no ponto em que muitas vezes nós não temos bem a capacidade ou o controle de fazer com que não caiamos em certas fórmulas. Né? Então, podemos usar uma série de fórmulas em relação à música principalmente, né? Mas em relação à poesia também, né? E como nós vamos estruturando certas obras, né? E essas fórmulas, elas realmente nos ajudam bastante a estruturar certas coisas quando a gente não tem claro exatamente aquilo que nós queremos transmitir, aquilo que nós buscamos transmitir. Né? Então, as fórmulas, elas nos ajudam nesse processo. No entanto, se ficamos apenas submissos, presos a fórmulas específicas que não somos capazes de criar, isso vai fazer com que estejamos sempre atrelados a um método. E se a gente se atrela a esse método sempre, isso nos aprisiona a uma forma de ação, nos aprisiona a um roteiro, vamos dizer assim. E isso vai contra o elemento mais profundo da arte, que é justamente a sua liberdade, certo? Abri uma série de tópicos aqui, né? Vamos ver se eu consigo fechar eles um por um até terminar esse vídeo, né? Bom, de qualquer forma, antes de continuar, eu queria
Mas deixar aqui que temos a formação Cartas Jovem Poeta, que baseado no livro de René Maria Rilke, que é um compilado de 10 cartas, onde ele vai colocando o que ele pensa acerca não só da arte, mas também da vida em diversos aspectos, e como isso influencia aquele que escreve, né? Eu acredito que essa é uma das formas de um dos livros mais fundamentais acerca disso, porque ele fala exatamente da sua experiência, e isso é algo que tem um valor assim, muito inestimável. Caso você tenha interesse em participar, o link está na descrição. Entre em contato conosco. Bom, então, é muito difícil ensinar a arte justamente porque se você pega e faz o aluno, o pretenso artista, aplicar uma série de fórmulas, ele vai aprender a forma muito bem. Está ok. Nada, nenhum problema nisso. E a forma, ela forma no aspecto de técnica de estruturar, né? Não forma no aspecto filosófico que implica outras coisas. Mas como vamos colocar uma visão própria, né? E através de apenas modelos que vamos introduzindo aos alunos, né? De forma que ele vai ficando viciado nisso e à medida em que se ele, por exemplo, passa por uma formação de escrever sonetos, decassílabos e com versos heróicos, talvez, vamos dizer assim, ele vai sempre estar viciado em escrever sonetos decassílabos em versos heróicos, que tem o acento na sexta sílaba e na 10ª sílaba. Então, do que isso, que isso implica, né? Implica, na verdade, em uma fábrica de sonetos, né? Onde ele vai reproduzindo os sonetos, né? De forma loucamente até cansar, né, deles. E tudo bem, eu estou exagerando um pouco aqui, mas a ideia é que se começa estudando a ideia da forma, do aspecto técnico da coisa, se apreenda bem o ritmo de cada palavra, o apoio que cada palavra possui e como essa palavra influencia a maneira que eu falo. E por que, por exemplo, se eu falo que estou triste, vamos dizer assim, é diferente de falar que estou depressivo ou melancólico, né? Você perceba como essas duas palavras que eu coloquei depois têm um peso bem maior, né? Do que o triste, né? É triste, parece uma coisa passageira, assim, triste. E o melancólico tem uma coisa pesada, né? Melancólico, né? Essa coisa meio, é uma palavra meio vagarosa, né? É difícil alguém falar melancólico, né, de forma rápida, assim. Não é comum. Geralmente o melancólico ele vem carregado de um certo pesar, assim, né? Melancólico. Assim como o depressivo, né? O depressivo também tem essa característica, né? Não tratando, né, de elementos clínicos, obviamente. Estou falando de coisas, de palavras que nós usamos de forma corriqueira, né? Então, temos essa questão de ir aprendendo o ritmo, a essência, o coração de cada palavra e percebendo onde elas pisam, onde elas saltam, né, por assim dizer, e como elas vão interferindo na construção do nosso texto. Nosso texto não pode ser simplesmente um elemento, um conjunto de palavras que tem ali as sílabas poéticas certinhas e o número de versos certinho, mas sim percebendo como elas no conjunto vão fazendo uma sonoridade. Eu estou aqui ressaltando bastante as sílabas para que vocês percebam essa coisa, né? Quando eu faço uma certa ênfase, né, nessas palavras que eu estou emitindo agora, elas têm elas pegam de uma forma diferente, né? Mais chiado, mais assim, exagero, né? Isso também no poema a gente pode pensar, a gente deve pensar, a gente deve refletir sobre isso e buscar reproduzir o que nós estamos querendo reproduzir. Então, como deve ser o ensino da arte para que ele se torne possível e não uma coisa que aprisione? Né? Porque muitas vezes as pessoas procuram
alguém que as ensine a escrever ou ensine qualquer outro tipo de arte, porque elas precisam de uma referência, elas precisam de um modelo, e elas se sentem aprisionadas a certas limitações que ela construiu internamente. Né? Mas então, no momento que ela começa a se apropriar de certas, vamos dizer, ferramentas, né? Ela acaba trocando uma prisão por outra, né? Onde antes não era uma prisão emocional, emotiva, vamos dizer assim, e acaba trocando por uma prisão técnica. Isso não basta. Né? Não basta a gente ter o domínio das ferramentas. Precisamos, quando estamos fazendo um poema, criando arte, recriar um outro mundo, vamos assim dizer. Co-criar, participar da criação. E nesse processo de participar da criação, de co-criar os mundos, a arte se manifesta. Então, o primeiro passo é você compreende as palavras te dizem certas coisas e você aprende que essas coisas podem ser ditas de outra forma e com outras intensidades. Não simplesmente pensando no conteúdo que a palavra emite, mas sim também no aspecto formal da palavra, com os seus acentos e os seus desacentos, com suas quantidades de sílaba e seus apoios, né, específicos. E isso vai fazer com que a gente possa decidir entre algumas palavras, né? Tipo, de certas expressões, né? No caso, eu posso falar de uma mesma coisa, pensando, não sei, fulano de tal tem origem em tal lugar. Ou fulano de tal, nascido em tal lugar. E eu aloco essas duas palavras de maneira estratégica. No caso, uma frase, né? E duas palavras que eu substituo por uma única. Então, qual o outro elemento que a gente deve fazer? Se eu já consigo compreender o ritmo da palavra e consigo dar a ela um direcionamento, qual o outro elemento que eu preciso colocar? Eu preciso colocar, e aqui não, espero não ser muito clichê, né? O piegas, mas colocar sentimento na palavra. Não na palavra, mas no texto. Eu preciso fazer com que o texto transborde o sentimento. À medida em que eu crio esse espaço, eu cocrio esse espaço, esse território, as pessoas possam entrar nele e perceber o que tem ali. Quais elementos, qual cor tem, qual a tonalidade, o brilho, a opacidade, o que eu estou colocando. Né? Tem um poema de Camões, que aí, o livro deve estar aqui, mas enfim, agora não vem ao caso. Mas ele fala, né, o céu, a terra, o vento sossegado, né, as ondas que se espalham pela areia, algo assim. Né, as ondas que se espalham pela areia, algo assim. Então ele falou do céu, a terra, o vento sossegar e as ondas que se espalham pela areia, né? De forma muito amorosa, assim, tranquila. E no momento ele falou a palavra praia, mas a praia estava ali presente. Então, não se trata simplesmente de falar as coisas, mas sim de transmitir as coisas. Então, à medida em que o Camões vai construindo o seu texto, ele vai te transmitindo não simplesmente a informação, estamos na praia, mas sim a sensação, estamos na praia. Tá? Então, tá aí uma coisa que eu colocaria como um dos elementos fundamentais que diferenciam um escritor, um poeta, de uma pessoa que sabe escrever. Né?
Tipo, todo mundo aprende, é alfabetizado, sabe escrever e aprende a escrever na escola. Mas um escritor, ele consegue fazer com que você experiencie, vivencie certas sensações que você não está tendo acesso no momento. Então, ainda que eu esteja, né, no cerrado, né, no deserto, num local congelado, se eu ler esses versos, eu consigo me transportar para essa praia. A não ser no caso de você nunca ter visto uma praia, né? Então isso poderia atrapalhar realmente. Mas isso puxa da sua memória, isso te remete a isso. Então, no que tange aos sentimentos, convém e é necessário também gerar certas sensações. As sensações então vão nos permitir sentir a mesma coisa que o autor sentiu, em algum nível pelo menos. Ok? Então, nessa construção dessa estrutura, a gente vai percebendo que não é uma estrutura simplesmente formal em que eu conto as sílabas, mas sim que eu preciso estar presente em um outro ambiente mais sutil. Tá? Então, aí que reside, no caso, o ponto mais difícil, né, do ensino da arte, que é justamente esse. Como eu vou transmitir uma sensação, uma ideia, um sentimento que eu não tenho? Eu preciso, um poema para estar completo, ele precisa ter as três partes: o corpo, a alma e o espírito. Eu preciso ter algo de sentimento e algo de ideia para colocar nisso, para justificar esse poema. Apenas o corpo ele não basta. Tá? Então, o corpo é mais simples de ensinar. Eu consigo fazer gráficos, tabelas e mostrar às pessoas como o apoio de cada palavra funciona. E isso abre uma porta para as partes da alma do poema, que vai trabalhando as sensações, né, como cada palavra pode gerar um efeito diferente, ok? Mas isso ainda não é o suficiente. Eu preciso realmente fazer com que a carga emocional que eu possuo esteja presente ali. Né? Então, nós temos uma outra maneira, né, de trabalhar com isso. Eu sugiro sempre trabalhar essa parte copiando outros poemas, né, se inspirando em outros poemas. Às vezes podendo copiar descaradamente, né? Sim, algumas partes e reconstruí-lo, fazer de uma outra forma, subverter talvez algumas coisas, mas buscando ali com essa cópia, com esse exercício, pegar alguns pontos que são chave e construir uma sensação parecida àquela que você teve quando teve contato com aquele poema. Né? Lembro também de um outro poema de Camões que ele fala assim: amor que o gesto humano na alma escreve, que vivas faíscas mostrou um dia. Não, amor que o gesto humano na alma escreve, vivas faíscas me mostrou um dia, onde um puro cristal se derretia por entre vivas rosas e alva neve. Então, depois no final ele fala das lágrimas, né? Lágrimas de honesta piedade, lágrimas de mortal contentamento. Né? Ele fecha isso. Não vou declamar um poema para vocês, esse eu sei declamar, mas não vem ao caso agora. Mas ele fala, nesse início ele descreve um rosto chorando. Então, amor que o gesto humano não escreve. Talvez esse não estava se referindo justamente aos olhos. E vivas faíscas me mostrou um dia, né? Esses olhos que brilham quando quando lacrimeja, né? E derrete através de gotas de lágrimas.
e as rosas do rosto, né, no sorriso ou nas bochechas, né, e alva neve, pela tonalidade, pela cor da pele. Então, olha que riqueza, que sensibilidade, que beleza de descrição, né, de uma pessoa que chora. Ah, esses elementos a gente muitas vezes não tem capacidade, né, de demonstrar, de transmitir. Então, se as nossas palavras ainda são pobres, precisamos aprender as palavras dos outros. Eu, a princípio, copio as palavras dos outros e vou ganhando em ritmo, em expressividade, eu vou ganhando em melodia, melodicamente a palavra. E depois eu vou treinando o meu ouvido e até os meus olhos, né, para perceber o que é que tem uma boa sonoridade, o que é que vai realmente transmitir essa beleza, transmitir essa força que eu estou querendo transmitir, e não vai simplesmente ser mais um amontoado de palavras, tá bem? Então, aqui é o ponto que eu vejo que é mais difícil da gente transmitir. Claro que ainda ficou faltando o espírito, mas esse consiste em uma formação filosófica, intelectual, onde o poeta, o artista, ele vai adquirir ideias. E isso pode ser até mais difícil intelectualmente de se assimilar, mas o estudo disso ele é mais simples. Então, no momento em que você tomar contato com esses ensinamentos, você começa então a assimilar isso. Uma hora você simplesmente já entendeu. E aí depois, com as palavras apropriadas, você vai traduzindo isso que você intuiu, né, isso que você percebeu, mais uma intelecção mais profunda, vai traduzindo isso nas palavras poéticas. Eu comprei aqui esse caderninho, tô adorando, né? Ele tá me ajudando a escrever certas coisas. É que eu estou anotando algumas coisas que vêm assim de pronto, né? Como esse vídeo que eu gravei com vocês. Então, eu vou começar a anotar esses elementos aqui e vou buscando fazer dessa forma para que coisas que chegam através de uma intelecção profunda na minha vida possam tomar uma forma mais coerente e que eles possam estar se transformar em mais conteúdo, né, para cá. Estou tentando me limitar as reflexões sempre a uma única página, porque do contrário acaba ficando muito prolixo, né? Mas é isso, eu comprei esse caderninho aqui que eu achei muito massa. E, enfim, é só um caderno aqui para anotar algumas coisas. E para fechar, ficou faltando uma última coisa. A ideia da liberdade da poesia, né? Que eu falei, né, que seria o aspecto que mata, né, a ideia do poema, né? Mas esse vídeo está ficando muito grande e eu não estou com um pouco tempo hoje, né? Então, para não fazer as coisas assim apressado, eu faço uma outra parte disso aqui depois. Aí eu falo também dessa do estudo filosófico para se fazer um poema e dessa ideia da alma prisioneira. Elas estão as duas conectadas, tá bem? Então, vamos ficando por aqui. Paz a todos vocês. Tchau, tchau. Ah, claro. Deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima.